Boa noite, irmãos. Eu vou usar esse aqui porque a equalização aí frontal está melhor do que os outros. Aí, não está melhor esse som aqui do que os outros? Os outros estão meio abafados, né? Esse está mais limpo. Então, vamos usar esse aqui, que é muito bom também. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46 até o 52. Marcos, capítulo 10, do 46 até o 52. Assentados como estamos, mas vamos acompanhar a leitura deste trecho do Evangelho de Marcos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Interessante que muitas vezes o que pedimos em oração, em pensamento, almejamos, não é bem aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Há uma história na mitologia grega que diz que existia um homem camponês chamado Midas. E esse homem camponês tornou-se rei. E ele, naquele momento em que estava reinando, encontrou um sábio que estava necessitando de ajuda. Midas, então, começa a ajudar esse homem, esse sábio. Enquanto Midas ajuda, há uma aparição do chamado deus Baco. E Baco, olhando o que Midas tinha feito, disse a Midas: o que você deseja? Pela sua bondade para esse homem, o que você deseja? Midas então disse o seguinte: eu quero que aquilo que eu tocar vire ouro, pensando ele que ficaria mais rico ainda. Tudo aquilo que eu tocar se torne ouro. Baco então concede a ele esse pedido. A partir dali, as consequências do pedido dele foram terríveis. Ele começa então a andar e vê uma árvore, e ele toca na árvore, e aquela árvore se transforma em ouro. No primeiro momento ele fica maravilhado, e onde ele vai e encosta a mão, tudo vai virando ouro. Porém, quando ele chega em casa, e ele começa a sentir sede, ele quer beber água. E naquele momento em que ele vai pegar a água, ele toca na taça, e aquela taça, juntamente com o líquido, viram ouro. E ele começa a ficar desesperado, porque agora ele sabe que onde ele encostar a mão, ali então começa a virar ouro. E a situação fica terrível, porque a filha dele
Quando chega perto dele, ela encosta em Midas, e a própria filha vira uma estátua de ouro. Desesperado, ele então invoca novamente Abaco, que ele volte e desfaça tudo aquilo. Esse Deus volta e concede mais uma vez o retorno de Midas àquele estado em que era antes. Pediu errado. Começou de forma errada, pensando que estava saindo-se muito bem. Ora, tudo que eu tocar vai virar ouro. Mas, na verdade, foi um péssimo pedido. E o que é que isso tem a ver com a mensagem? O que é que esse texto da mitologia tem a ver com a mensagem? Vejam que o texto diz que havia um homem cego, Bartimeu. E algumas situações dentro desse texto, ou dentro dos evangelhos, que nós podemos comparar. Há alguns estudiosos, há algumas pessoas que dizem o seguinte: a Bíblia está errada, porque o texto do cego Bartimeu, ele está colocado em 3 evangelhos, nos 3 sinóticos, de forma equivocada. Porque em Mateus não diz que era um cego, mas que eram 2 cegos. Em Marcos, é um cego com o nome de Bartimeu. Mas em Lucas, é um cego, mas Lucas não fala o seu nome. E eles dizem, então, a Bíblia está errada. E para ficar ainda maior a dúvida, eles dizem o seguinte: Jesus, nos evangelhos, nos sinóticos, ele entra na cidade de Jericó. Em outro texto, ele está saindo de Jericó. Há então um erro na Bíblia? Não. Quando Mateus diz que havia então 2 cegos, existiam 2 cegos, mas Marcos e Lucas, eles não dizem que havia apenas um cego. Eles mencionam um cego. Ou seja, deixaram os 2 de lado, mas que estavam ali presentes naquele momento. A questão de Jericó, havia a Jericó antiga, a que foi destruída, e havia a construção da nova Jericó. Ou seja, entende-se que Jesus estava saindo da antiga Jericó e entrando na nova Jericó. A Bíblia contém erro? Não. Mas muitas vezes as pessoas buscam nela algum erro para dizer que a Bíblia não é verdadeira e não é verdade. Esse mesmo homem, esse Bartimeu, do texto lido, ele tinha uma das deficiências mais difíceis que o ser humano pode ter, que era a cegueira. Eu não ouço, mas posso ver, e posso andar, e posso procurar, e posso encostar, sei onde está o perigo. Mesmo que eu vá atravessar uma rua, eu olho para um lado e olho para o outro, mesmo sem ouvir. Eu posso muito bem ter dificuldade no tato, mas eu sei quando a panela está fervendo. Eu sei ali onde está o fogo. Eu sei buscar a água, ainda que não tenha o tato. Mas cego, sem enxergar, como que eu acho as coisas? Como que eu ando nos lugares? Como que eu consigo entender?
Bartimeu não via. Ou seja, além dele não enxergar, a Bíblia diz que ele era uma pessoa sem recursos. Estava à beira do caminho, procurando, buscando esmolas. Além de não ver, além de não enxergar, ele também não tinha recursos. E estava ali. Há quanto tempo? Passava um dia, uma semana, um mês, um ano, e aquele homem continuava ali. E é interessante que o dia amanhecia, a tarde chegava, a noite chegava, a madrugada estava ali, mas para ele era tudo igual, era tudo noite. Não havia luz, não havia dia. Aquele homem estava naquela situação há muitos anos, uma escuridão total. Todas as vezes, dormia e acordava do mesmo jeito. Talvez na sua vida aconteça assim, ou já aconteceu assim. Está tão difícil que durante o dia continua a noite. A noite chega e o dia amanhece e você continua numa escuridão tremenda. E vai passando o dia, e vai passando o mês, e você continua na mesma escuridão, sem enxergar, sem vislumbrar algo novo, sem começar a ter esperança de algo novo. Aquele homem vivia ali pedindo esmola, porque não enxergava, porque não conseguia fazer aquilo que ele precisava e queria e buscava fazer. Mas ele estava ali. E quantas vezes isso acontece na sua vida? Você quer fazer, você quer buscar, você quer fazer acontecer, mas há uma escuridão que não te deixa enxergar. Há alguma coisa na sua vida que não te deixa enxergar. E aquele homem estava assim. Quantas vezes a gente chega na igreja e vê uma alegria estampada no rosto de cada irmão, mas a situação está tão difícil que para nós toda a alegria do culto, toda a alegria da congregação, para nós não significa coisa alguma, porque continuamos numa grande escuridão. Essa escuridão, não ver, não enxergar, tira toda a esperança do ser humano. Aquele homem estava nessa situação. O texto diz que, no versículo 47, se você acompanhar, diz que ele estava ali há muito tempo, mas ouviu dizerem que Jesus estava passando pelo caminho. Nesse momento, o entendimento é que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. É como se ele tivesse ouvido que Jesus estava, nós estamos no centro, que ele estava em Itaipava. Jesus está em Itaipava, mas Bartimeu está aqui. E aí alguém diz: olha, Jesus está passando por aqui pela Rua Teresa. Ele já não está lá, mas agora está aqui pertinho.
Ele já sabia, já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia do poder dele, já conhecia, já tinha ouvido falar dos milagres que ele apresentava. Ele conhecia, mas não tinha como chegar a ele. E a Bíblia diz que Jesus vinha e vinha com ele uma multidão. Como que esse homem poderia agora chegar diante de Jesus? Vejam que ele era cego, ou seja, estava tateando até levantar, mas o problema é que ainda havia uma grande multidão, uma multidão. Havia essa multidão que imprensava, e ele cego, sujo, pedindo esmola, e ele imprensando aquelas pessoas: por favor, me ajudem, e ninguém o ajudava. Como que eu faço? Quando as dificuldades vêm, como que eu consigo sair dessa situação? Porque eu sei que Ele está próximo, eu sei que Jesus está muito perto, mas não há quem me ajude. Quantas pessoas estão nessa situação? Estão cegas, precisando de ajuda, precisando que alguém levante, precisando de alguém que fale com ele. Eles estão perto, muito próximos de Jesus, mas não tem quem ajude, e elas não conseguem, estão cegas, estão fracas, e não conseguem chegar até Ele. Só há um jeito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei onde você está. Imagine a cena, eu não sei, talvez aqui, talvez ali, eu não sei, e a multidão chegando, e ele vai dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele começa a procurar: será que é esse, será que é aquele, e a multidão chegando, e ele cada vez dizendo mais: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, olha para mim, eu estou aqui. É muito triste quando você começa a clamar, quando você vê que a sua vida não tem outra saída a não ser clamar a Ele cada vez mais e mais e mais. Porém, enquanto você clama, algumas pessoas podem dizer: cale a boca, não incomodes, pare de orar, pare de clamar, pare de gritar o nome do Mestre. Aquele homem estava no seu momento único para ter o seu milagre, a sua bênção. Jesus estava passando. Será que ele ia ter outra oportunidade? Não deixe as oportunidades de Jesus passarem na sua vida. Ele vem te dar oportunidade. Ele vem, jovem, adolescente, te dar oportunidade de estudar. Não deixe passar esse tempo. Ele te dá oportunidade de trabalhar, de estudar. Ele está abrindo as portas. Não deixe passar esse tempo. Continue. Era a única oportunidade de Bartimeu. E ele está dizendo: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, olha para mim. E os homens dizendo, a multidão dizendo: pare, não incomodes mais. Quantas vezes você já orou, já clamou e já pediu: Senhor, tem compaixão da minha família.
Jesus tem compaixão do meu filho, Jesus tem compaixão da minha vida, Jesus tem compaixão daquilo que eu preciso, Jesus tem compaixão porque eu preciso do Senhor. Jesus, eu sei que agora o Senhor está passando aqui, tem compaixão de mim. E muitas vezes chegam pessoas e dizem: pare de orar, pare de pedir, pare de clamar, não adianta, você vai pedir, mas Ele está passando e Ele não vai ouvir, Ele não vai te ouvir. Não adianta você clamar, cale a sua boca. Não precisa incomodar o Mestre. Você já imaginou se Bartimeu naquele momento diz: é verdade, eu não vou mais incomodar? Ele continuaria o resto da vida no mesmo lugar. Mas impulsionado por uma fé que brotou no seu coração, por uma fé que moveu o íntimo de Jesus, ele começa a gritar ainda mais. É como se ele estivesse dizendo para aquele povo: vocês estão vendo, vocês enxergam, vocês têm tudo, mas ele está passando aqui e é o meu momento com ele. Jesus tem compaixão de mim, olha para a minha situação, e ele é atendido, e o Mestre olha para ele. O que quer que eu te faça? Ele poderia pedir igual Midas: eu quero que tudo que eu toque vire ouro, assim eu serei rico e não vou mais precisar mendigar. O que você quer? Eu quero poder, assim eu serei uma pessoa que manda e desmanda. O que você quer? Eu quero saúde, assim eu poderei fazer as coisas que eu preciso. Mas Bartimeu, sabendo da sua necessidade maior, eu quero ver, eu quero enxergar. O milagre foi concedido. Ele, naquele momento, não apenas foi curado da cegueira, mas o seu coração se tornou limpo, a sua mente foi transformada. Agora não era mais o cego Bartimeu, ele dá um salto. Quando ele escuta a voz de Jesus, imediatamente ele dá um salto, joga para lá a capa e vai ao seu encontro. Ele não perdeu tempo. Quando Jesus te chama, não perca tempo. Quando Jesus está te chamando para o que Ele quiser fazer na sua vida, não perca tempo, não pare, não fique pensando muito tempo. Se Ele está confirmando na sua vida, não perca tempo. Continue, avance, largue aquilo que está te prendendo e se levante e vá ao seu encontro. Aquele homem foi curado, mas é interessante que essa cura dele não foi apenas física. Se você observar, ele, além da cura física, ele teve a cura moral. Agora
Ele andava, era um cidadão, não precisava mais mendigar. Ele teve a cura social, provavelmente tirou aquelas vestes e se arrumou, agora era uma outra pessoa, sabia agora se vestir, sabia agora se portar como uma pessoa diferente. Ele teve a cura emocional, começou a ter uma autoestima, agora eu posso ver, agora eu sou um homem completo, agora eu faço todas as coisas, eu agora tenho uma autoestima. Ele também teve uma cura, e a mais importante de todas, a espiritual. Bartimeu, um homem que teve a cura física, mas também a cura espiritual. O texto diz que ele, após a cura, ele se levanta e vai seguindo Jesus pelo caminho, tornou-se um seguidor dele. Aquele homem que mendigava, aquele homem que não tinha esperança, aquele homem que estava agora sentado, pedindo, sujo, esperando alguma coisa, alguém dar a ele alguma coisa, agora não, agora ele se levanta e se torna agora um seguidor do Mestre. Ora, para seguir Jesus, ele precisava o quê? Ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa com a mente renovada, sabendo que aquele ali era o Salvador, sabendo que aquele ali era o Filho de Deus, e ele começa então a seguir esse homem, e ele vai seguindo, e ele vai vendo cada vez mais os feitos de Jesus, e ele se torna então um discípulo, um seguidor do Mestre. Mas por quê? Ele um dia, naquele momento, clamou e pediu para que ele visse. Ele não pediu outra coisa. E Jesus concedeu a ele. O que você quer que Jesus te faça? O que você pensa todos os dias pedindo a Ele que Ele te faça? Senhor, que eu cresça espiritualmente. Senhor, que eu tenha mais comunhão contigo. Senhor, que eu viva o Evangelho de Jesus. O que queres que Jesus te faça? Eu vou dizer o que eu quero que Ele faça na minha vida. Eu quero que Ele abra os meus olhos. Eu quero enxergar, mas eu não quero enxergar apenas esse momento que estamos vivendo aqui. Eu quero enxergar e ver o Cordeiro de Deus assentado no trono. Eu quero enxergar e olhar e ver o alto e o sublime trono e Ele cercado de anjos. Eu quero ver todo o joelho se dobrando diante dEle, dizendo: este é realmente o Filho de Deus. Eu quero ver não apenas essa congregação reunida, mas eu quero ver o leão de Judá, o único digno de abrir o livro e quebrar os selos. Esse é o meu objetivo. Eu quero ver o príncipe da paz, eu quero ver o maravilhoso conselheiro, eu quero ver o saqueador do inferno, eu quero ver o Deus forte, eu quero ver o esmagador da serpente, eu quero ver o meu Salvador, eu quero ver o amado da minha alma, eu quero ver o Filho de Deus. Eu quero ver, eu quero estar com Ele. Eu não preciso apenas observar e almejar nessa terra apenas aquilo que eu estou vendo agora, nesse momento, mas eu quero que quando os olhos daqui fecharem, eu possa abrir diante do Cordeiro, eu possa enxergar a Ele, eu possa ver a Ele, eu possa ver aquele que me deu a vida eterna. É isso que eu quero ver. O que eu quero de Jesus é que Ele, quando olhar para mim, diga: vinde bendito de meu Pai. E é isso que a igreja precisa entender, que a gente pede muito,
Mas a maior dos pedidos que você pode fazer é que seu nome esteja no livro da vida, é que o seu nome esteja escrito ali, é que quando você fechar os olhos aqui, você possa abrir diante dele, no lugar onde não haverá mais choro, no lugar preparado para você, no lugar preparado para Bartimeu, no lugar preparado para todos aqueles que foram mortos, no lugar daqueles que foram um dia mortos diante de Nero, no lugar daqueles que foram queimados vivos na Inquisição. Sim, nós queremos ver, nós queremos enxergar mais do que apenas essa vida. Bartimeu fez isso. Bartimeu não apenas teve um momento na sua vida, mas ele, quando fechou os olhos aqui novamente, ele abriu os olhos diante de Jesus glorificado. O que você tem pedido a ele? Ah, Deus, eu quero ter uma casa com 10 quartos. Ah, Deus, eu quero ter uma Ferrari. Ah, Deus, eu quero ter muito poder, eu quero ter uma vida intelectual tão boa que eu argumente e as pessoas não possam nem mesmo argumentar comigo. Ou será que você quer enxergar o que realmente o Cordeiro de Deus tem para a sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos. Não é apelo para você ficar em pé, não. É você e Deus. Só vocês dois. Porque esse é um momento tão íntimo seu. Aquele homem esperava há tanto tempo. O sonho dele era ver a luz. E Jesus fez muito mais do que ele imaginava na sua vida. Sério que o que você tem pedido é algo tão simples, mas que Deus pode transformar em algo infinitamente maior do que você está imaginando? O que você tem pedido a Ele? Hoje de manhã, na mensagem, nós vimos a seriedade que é a volta de Jesus. E nessa noite não é diferente. É a seriedade da nossa vida. É a seriedade de como eu tenho pedido a Jesus e o que eu tenho pedido a Ele. Mais comunhão, mais intimidade com Ele, mais momentos juntos com Ele. Pastor Paul Yang-Shu, em uma de suas biografias, ele diz que a igreja começou em oração e foi crescendo.
Foi crescendo. E perguntaram para ele: como que o Senhor administra uma igreja com milhões de pessoas? Ele disse: orando, pedindo intimidade com Deus, orando. Que nós possamos pedir ao Senhor mais comunhão, mais intimidade, mais vontade de trabalhar na sua casa, no seu reino, disponibilizando o nosso tempo para ajudar. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado. Mas nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, quase que diariamente, pedimos, ó Deus, pedimos, mas o que é realmente necessário, muitas vezes a gente nem passa perto, que é pedir ao Senhor: abre os nossos olhos para enxergar além do que estamos pedindo, abre os nossos olhos para enxergar a tua igreja trabalhando, cooperando. Abre os nossos olhos para que a gente veja pessoas vindo até aqui e se convertendo ao Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente contemple uma igreja unida, junta, no amor fraterno. Abre os nossos olhos. Ó Deus, nos perdoe, que muitas e muitas vezes só pedimos para nós mesmos, só enxergamos o nosso interior e aquilo que é muitas vezes material, que é necessário, mas não é o essencial. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.